primeira chamada, e a partir desse momento estará disponível já a ratificação da indicação que foi feita do senhor Otacílio, equivale àquela chamada que é feita quando a Assembleia inicia, de se alguém tem alguma coisa contra, se alguém quer concorrer com ele. E então, o fórum já está aberto. Eu vou agora iniciar esse primeiro item de votação. Então, é só entrar no canal Condomínio, como foi indicado no edital, e aí então já pode ser feita a votação ratificando ou não a indicação do senhor Otacílio como presidente da mesa e senhora Thalita como secretária. Eu vou encerrar minhas palavras agora e nós voltamos a nos falar 19h30, tá ok? Então, muito obrigado, aguardo todos até a segunda chamada.
Pessoal, só uma informação aí, o vizinho veio me procurar, disse que não estava conseguindo fazer a votação, presta bem atenção. A votação ela já está liberada e ela fica disponível só para quem tem o status de condômino responsável no cadastro do canal condomínio. E ele é determinado por quem recebe o boleto. Então, William, feche o seu microfone, por favor. Então, só quem tem esse status de condômino responsável ou a pessoa que recebe o nome do boleto que vem da BBZ determina essa pessoa. Então, se, por exemplo, você se argumentar comigo e falar, mas eu sou coproprietário, isso é verdade. Essa alteração tem que ser solicitada para a BBZ, para que então a gente atualize o canal condomínio, mas enquanto essa alteração não for feita, só a pessoa que tem esse status é que pode fazer a votação, tá ok? Então vamos aguardar mais alguns minutos, a gente inicia a segunda chamada e traz o resultado da votação que está em curso, ok?
Então, vamos dar início à nossa Assembleia Geral. Quero agradecer a presença de todos. Nós temos aqui uma ordem do dia. E só um minuto, nós vamos apresentar aqui o resultado, só um instante. Então, o resultado aqui da votação foi a ratificação do senhor Otacílio como presidente da mesa. O Otacílio está na reunião aí? Está conectado? Oi, boa noite, estou. Então, Otacílio. Fala para você. Abrindo. Bom, boa noite para todos. A gente vai fazer a abertura, né? Falar aí sobre as etapas, né? As deliberações. Na data de hoje, aí, 13 de dezembro de 2021, né? Convocação da Assembleia foi, todos receberam. Início agora às 19h30. E vamos estar falando aí da deliberação e aprovação de contas do período de fevereiro de 2021 a outubro de 2021. A deliberação e aprovação da previsão orçamentária até a próxima GO. Deliberação e aprovação das alterações do regime interno do Abrolhos. A eleição subsíndico do Abrolhos. Eleição de conselho do Abrolhos e a eleição de um conselheiro do Abrolhos para a central. Os conselheiros e síndicos, né, com mandato até 31 de 2024, né, e assuntos gerais aí. Então eu passo a palavra para Thalita, para você. Então eu passo aqui a palavra para Moisés, tá? E conto aí com a presença e o apoio aí de vocês nessa eleição. Com a palavra, Moisés. Obrigado, senhor presidente. Quero iniciar a Assembleia agradecendo a presença de todos, mais uma vez. Quero agradecer a presença da doutora Virgínia, ela é a nossa assessora jurídica no escritório Soares Ribeiro. Agradecer a presença e ajuda da Thalita Sanches, nossa gerente de conta na BDZ. Agradecer ao senhor presidente pelo excelente trabalho que realizou como conselheiro durante esse tempo. Quero agradecer também ao senhor William pelo valoroso trabalho prestado nessa gestão desde fevereiro de 2020. E também queria estender boas-vindas aos nossos síndicos
do Atlântica, que eu convidei para conhecerem nesse formato, o senhor Caio e a doutora Amanda, os dois síndicos do Atlântica. Sejam muito bem-vindos. Espero que gostem desse formato que nós temos aqui e que, se for de proveito, que possam fazer uso também no Atlântica. Não poderia deixar de agradecer ao nosso enorme time que sustenta todas as operações aqui do condomínio. Então, quero agradecer ao nosso gerente predial, o senhor Mário, a Thalita, nossa assistente, que vou falar para vocês, não é fácil me aguentar, não. Dona Thalita, a senhora está de parabéns. Quero agradecer o trabalho do nosso mensageiro, o senhor João, Jefferson, da manutenção, o senhor Renato, o senhor Alex, as nossas meninas da limpeza, a senhora Josimara, o senhor Celso, o senhor William, dona Rosilene, dona Cícera, dona Cláudia, dona Fabiana, dona Lidioneta, dona Renata, o senhor Raimundo, da Souza Lima, a senhora Karen, nossa ajudante aí no controle de acesso, ajuda a gente também nas encomendas, o senhor Eliel, controlador de acesso, o senhor Edson, o senhor Jefferson, muito conhecido, o senhor Diógenes, o senhor Anderson, o senhor Jefferson Guilherme, o famoso Wakanda, o senhor Adriano, que prefere ser chamado de Adrians, o senhor Vinícius e o senhor José Carlos, que está conosco desde a instalação em 2016, figura austera e braço firme aí na condução da segurança do nosso condomínio. Queria aproveitar, na sequência eu vou ceder a palavra à doutora Virgínia para ela fazer a explanação dos processos que estão em andamento do condomínio e parafrasear aqui alguns itens do Código de Ética dos Advogados e espero com isso inspirar esse sentimento que eu tenho tratado meus vizinhos e condôminos, que é o princípio da urbanidade. Esse slide que a senhora Thalita deixou em exibição fala desse princípio muito importante, que é o tratamento respeitoso de consideração a todos os que fazem parte. Claro que o artigo se refere à classe dos advogados, mas eu com certeza posso emprestá-lo para as relações sociais dos condôminos, né? E entender que esse princípio ele é importante para que as nossas relações sejam mantidas de maneira civilizada. Então, as palavras grifadas, né, de tratar todos com respeito e consideração, isso sem abrir mão dos seus direitos, das suas prerrogativas, e exigir que seja tratado com respeito do mesmo jeito que trata os outros. Então, essa deve ser a mentalidade de todos nós. Antes de passar a palavra para a doutora Virgínia, explicar um pouquinho da dinâmica da nossa apresentação. Nesse momento, não há manifestação da parte dos condôminos, ou seja, aqui nós fazemos a apresentação do conteúdo, esse conteúdo está sendo gravado, ele será disponibilizado no canal Condomínio para consulta, revisão, e para aqueles que eventualmente perderam essa apresentação nesse momento, terão a oportunidade de assistir novamente. Então, nesse momento, eu peço que os senhores não se manifestem, que não façam perguntas aqui, porque todas essas perguntas ou manifestações para as deliberações, elas acontecem num segundo momento, que é finalizando aqui, alguns minutos após, nós liberamos as perguntas, porque, por exemplo, agora nós só liberamos a ratificação do senhor Otacílio como presidente. Então, ele segue o rito de uma assembleia presencial, em que a assembleia faz a aclamação, e essa aclamação foi feita quando os senhores votaram nele.
No final da apresentação e desse modelo, o fórum já está disponível para questionamento, né? E então, os senhores, por favor, façam todos os questionamentos no fórum, para que então a gente possa ter o registro para ser pautado aí ser registrado na nossa pauta. Todas as dúvidas serão sanadas diariamente pelo senhor Otacílio, por mim, por senhora Thalita, e eventualmente, se tiver alguma questão jurídica, doutora Virgínia ou alguém do escritório Soares Ribeiro também poderá fazer essa resposta, e até sexta-feira, que é a duração dessa assembleia, em ato contínuo, essas informações estarão disponíveis. Ou seja, você faz a pergunta, faz o questionamento e nós vamos respondendo ao passo que as perguntas são feitas por todos, né? Então, agora, eu quero passar a palavra à doutora Virgínia, ela vai fazer a explanação dos processos em andamento. Boa noite, senhores. Conforme o Moisés já explicou para todos, meu nome é Virgínia, sou advogada do escritório Soares Ribeiro, que presta assessoria jurídica para o condomínio dos senhores. A minha participação nessa assembleia tem o intuito de explicar um pouco para os senhores quais são os processos que estão com o escritório Soares Ribeiro e quais são as fases desses processos. Então, hoje nós temos 2 processos em que o condomínio ele está ou sendo acionado ou está acionando alguém na justiça. Um deles os senhores já têm conhecimento, que é o processo que o condomínio move contra a construtora. Esse processo ele tem o intuito de apurar os efeitos construtivos do condomínio dos senhores, eventualmente lá na frente de quem é a responsabilidade por esses efeitos construtivos até a reparação deles. A gente apresentou a nossa petição inicial, com todos os defeitos, com a participação do assistente técnico que foi contratado pelo condomínio para apresentar um laudo dos defeitos construtivos. Posteriormente, a construtora acabou apresentando a defesa dela, a gente se manifestou sobre essa defesa, teve uma audiência de conciliação que infelizmente foi infrutífera e nós prosseguimos com o processo. Nessa fase de prosseguimento do processo, foi nomeado um perito judicial. Esse perito, ele arbitrou o valor de honorários dele. O condomínio chegou a solicitar para o juiz que a construtora fizesse o pagamento desses honorários, contudo foi indeferido, o juiz não nos autorizou, e assim o condomínio procedeu com o pagamento desses honorários do perito. O perito foi ao condomínio dos senhores por 2 ocasiões, e nesse momento nós estamos aguardando a liberação do laudo do perito. Então agora ele vai no condomínio, ele já foi no condomínio, ele vai terminar todas essas visitas técnicas, vai apurar todos os defeitos da construção e vai elaborar um laudo, e esse laudo vai ser disponibilizado no processo e nós vamos dar sequência. Então os assistentes vão se manifestar, vai ter eventual impugnação ou não, pedindo esclarecimento para o perito, e a gente vai tocar o processo. Nós estamos nessa fase, aguardando essa manifestação do perito. Nós temos outro processo também, que ele não está tramitando contra o condomínio. É o terceiro processo que está aparecendo aí para os senhores. Esse processo, algumas unidades moveram contra o condomínio Jardins do Brasil, solicitando a alteração da via de trânsito interna do condomínio. Esse processo, o subcondomínio Abrolhos, ele não é parte, então nós não acionamos o condomínio ou estamos sendo acionados nesse processo, mas como é uma questão que impacta na vida dos senhores, a gente solicitou para o juízo que nós participássemos do processo como terceiros interessados, ou seja, nós participamos do processo sem ser parte, e só para saber quais são os andamentos, quais são as manifestações e, eventualmente, lá na frente, qual será a sentença e o que ela irá definir. Então, esse processo a gente não está como parte, mas a gente está acompanhando para saber quais serão as definições dele no futuro. E o terceiro e último processo que está aparecendo aí pelos senhores sobre o número 2 é um processo que uma unidade moveu contra outra unidade do condomínio Abrolhos e contra o condomínio, solicitando que o condomínio apresentassem as imagens da data do ocorrido. Então, aconteceu um fato entre essas 2 unidades, comum entre essas 2 unidades, e eles incluíram o condomínio no polo passivo para que o condomínio apresentasse as imagens desse ocorrido.
O condomínio apresentou as imagens, como nós fomos acionados como parte, como polo passivo, réus nessa ação, nós preferimos fazer uma defesa técnica do condomínio por uma questão de segurança, até mesmo para o condomínio não ficar sem nenhuma manifestação no processo. Então, nós fizemos essa manifestação, essa contestação e apresentamos as imagens no processo. Em todas as manifestações que nós fizemos nesse processo, nós solicitamos a exclusão do condomínio desse polo ativo, desse polo passivo, ou seja, solicitamos que a ação continue correndo só entre as duas unidades, porque o fato que aconteceu, ele é um fato que versa sobre as duas unidades, e o condomínio não tem nenhuma competência sobre esse fato, ou nenhum dever, ou nenhuma participação nesse fato. Então, nós apresentamos as imagens, solicitamos que o condomínio fosse excluído, porque naquele momento só nos cabia fazer a apresentação das imagens. Esse processo nós estamos esperando esse deferimento do juiz, essa autorização do juiz excluindo o condomínio desse polo para que a gente não participe mais. Então, dos 3 processos que estão com o Soares Ribeiro, essas são as fases processuais que eles se encontram, e essas são as questões, de uma forma resumida, sobre esses processos, para que os senhores tenham ciência do que está acontecendo, qual fase eles estão, quais são os nossos próximos passos no processo. Muito obrigado, doutora Virgínia, pela explanação. Agradeço sua participação na Assembleia. Muito obrigado, mais uma vez, ao time de advogados da Soares Ribeiro pelo suporte que tem nos dado desde o começo dessa gestão, trazendo segurança jurídica para todos os nossos passos e a defesa dos interesses da comunidade, da maioria dos moradores. Muito obrigado mais uma vez pela sua apresentação. Thalita, eu gostaria que você, por favor, voltasse um pouquinho na questão da ordem do dia. Isso. Para esclarecer algumas questões aqui e dar continuidade, por exemplo, ao processo. A Thalita foi procurada por uma pessoa, como BDZ, né? Também fui questionado por 2 moradores sobre a questão do processo, de como funcionaria a questão da eleição. Por que não foi feito um processo de seleção, como foi feito no passado. A principal razão é que eu, sendo parte interessada, um dos candidatos, não poderia ter criado normas ou regras específicas que poderiam ser consideradas interferindo no processo democrático. Oferi-se, então, ao Conselho para que, se eles desejassem, eles fizessem esse processo. Eles disseram que apoiavam a minha candidatura, então também seriam parte interessada e poderiam, de alguma maneira, criar algum empecilho a um processo mais justo, né? Então, o que nós decidimos foi iniciar com o edital de convocação. Esse processo é o processo oficial. Quando você faz o chamamento para uma assembleia, quando você faz o edital, é esse o ponto que inicia a movimentação para a seleção. Então, como pessoas procuraram a Thalita, algumas unidades me procuraram, e eu tive a oportunidade de explicar, a BBZ também explicou, qualquer solicitação ou apresentação de um interessado, então, por exemplo, eu tenho um amigo que é síndico profissional e eu quero apreciar a proposta dele. Então, a proposta dele será aceita, não há restrições, né? Ou seja, o Conselho preferiu não criar nenhum critério. A partir desse momento, ou seja, todas as pessoas, os nossos vizinhos, condôminos interessados na candidatura podem fazê-lo, basta dar o nome ali no fórum, a Thalita ela vai anotar isso, se der tempo a gente ainda coloca na apresentação, caso contrário, ao passo que essas pessoas vão surgindo, esses interessados, eles serão incluídos para que sejam eleitos também, ou que sejam votados, sejam selecionados ou sejam apreciados pelos senhores. A minha proposta comercial foi enviada para a Thalita, ela estará disponível no final dessa apresentação
os senhores terão acesso, né? E aí poderão considerar a minha proposta com as demais que sejam oferecidas. Também para os conselhos do Abrolhos e Conselho Central, acontece da mesma maneira. A manifestação acontece no fórum, a Thalita vai nos informar, esses nomes passam a integrar o rol de candidatos que vai aparecer para os senhores. Então, esse é o momento. Até o final da Assembleia, toda a manifestação será apreciada, tá ok? Então, assim, num modelo normal, hoje, os candidatos seriam eleitos. Nesse processo que nós estamos fazendo aqui, não. Nesse processo, o candidato ele só é eleito no final, na sexta-feira. Ou seja, é como se a nossa Assembleia tivesse iniciado 7 da noite e às 22 termina. Qualquer pessoa que chegou durante esse meio tempo tem direito de escolher seu candidato, de escolher suas opções. Então, hoje, finalizando essa apresentação, nós iniciamos as votações. Então, as votações são para os candidatos. Qualquer candidato que aparecer, a gente inclui, e ele tem direito de receber votos até as 23 horas e 59 minutos da sexta-feira, dia 17. Ok? Então, vamos lá. Thalita, por favor, pode ir. Eu acho que talvez seja até melhor eu compartilhar o meu aqui. O que você acha? Não tem problema, eu vou acompanhando. Então, vamos lá. Aqui, rapidamente, a gente fazer uma apresentação de algumas ações que foram feitas, mas algo muito singelo, muito rápido. Pode seguir, Thalita. Nós fizemos recentemente a decoração de Natal, fizemos uma árvore bem bonita, aproveitando o espaço ali do Espiribol. Pode seguir. Se perdeu aí? Vamos lá. Nós fizemos a revitalização do WC, dos espaços de festa. Esse daqui, por exemplo, é do salão infantil, mas fizemos em todos. Fizemos a recuperação e pintura do Salão Gourmet, que é uma sequência do que foi iniciado no ano passado, quando nós fizemos o do Salão Adulto. Fizemos uma substituição importante dos postes balizadores. Os modelos anteriores, eles eram muito frágeis, as aletas, essas abinhas que contornam o vidro do balizador, eram suscetíveis à quebra constante, porque a criançada ia lá, chutava uma bola, e a gente vivia correndo atrás do rabo, fazendo as substituições. Então, nós investimos um pouquinho mais nesse modelo, porque a iluminação ela é protegida por um material que não é tão sensível como o vidro do modelo anterior, e desde que nós fizemos a instalação desse novo modelo, nós não tivemos mais problema. Não quer dizer com isso que está autorizado jogar bola na área de fora, né? Ou seja, o lugar certo para brincar é na quadra, mas pelo menos a garantia de que nenhum pai vai ter que ficar pagando toda hora o preço desse balizador. Fizemos a inversão do sentido das ampas para ficar um sentido mais natural, uma reclamação que já fazia alguns anos, que é a volta, né? Você sobe a rampa do mesmo jeito que sobe, por exemplo, num shopping. Pode seguir. Nós fizemos a troca de um poste na rua de serviço, porque um dos nossos prestadores, o que faz a reciclagem do nosso material, ele quebrou, então nós entendemos que era nossa responsabilidade ter que fazer essa substituição. Pode seguir também.
Thalita, pode seguir. Nossa equipe interna tem sido a fonte fundamental para as economias que a gente faz, e um dos trabalhos que eles fizeram foi a recuperação dos brinquedos do playground, né? Item que está sendo considerado, e acredito que essa semana ainda vou ter reunião com os pais para a gente fazer a compra de novos itens, né? Mas tem sido um trabalho valoroso da nossa equipe, não só pela economia, mas também pelo capricho que eles têm trazido aos nossos espaços. Pode seguir, Thalita. Esse aqui mais um exemplo, a repintura dos pesos da academia foi uma economia considerável. Nós compramos os materiais e a nossa equipe conseguiu realizar a revitalização desses pesos. Pode seguir, Thalita. Esse é um trabalho de continuidade que nós começamos no ano passado. Nós tínhamos algumas áreas das churrasqueiras que estavam pendentes, e a nossa equipe também foi responsável aí pelo feitio do suporte e instalação. Pode seguir, Thalita. Nós fizemos a troca da empresa de jardinagem, depois de termos tentado durante algum tempo com a empresa anterior, não tivemos sucesso, e faz alguns meses que nós temos essa nova parceria com a senhora Ana Delgado, e tem começado a reproduzir os frutos. Ainda não está perfeito, mas já houve uma sensível melhora. Pode seguir, Thalita. A partir de agora, a gente vai fazer a exibição dos resultados para os senhores considerarem as aprovações, né? Então, nós já disponibilizamos no canal Condomínio, lá em documentos, na seção da Assembleia, todas as certidões negativas do condomínio durante esse período. Colocamos lá também, pode seguir. Essas são as 3 certidões que os senhores vão encontrar lá, para olharem com detalhe. Nesse período, que é de maio até agora, outubro, nós temos esses resultados aqui. Então, nós havíamos... e é importante só ressaltar aqui, tem uma pequena diferença na média prevista e realizada da mão de obra própria, porque alguns valores ainda não foram computados. E aí os senhores talvez se perguntem, mas Moisés, por que fazer a Assembleia agora em dezembro? Desde 2016, essa será a primeira vez que nós vamos iniciar o ano de 2022 com a previsão iniciando em janeiro e finalizando em janeiro, como é sugerido na nossa convenção. Então, nós poderíamos ter feito isso em janeiro, mas no começo da minha gestão nós encontramos um problema seríssimo, que foi o fim do mandato do outro candidato, né, do outro síndico, que era o senhor Renan, da série Síndicos. Ele encerrou, e a instituição bancária, o Bradesco, ele, junto com o mandato dele, foi cortado os acessos. Então, nós tivemos o mês de fevereiro uma grande dificuldade para fazer pagamentos básicos, como a folha de pagamento e outros itens importantes. Nós conseguimos negociar, explicar isso para os fornecedores, mas ficou a lição aprendida de que é melhor a gente ter um tempo para poder fazer o registro e o síndico escolhido não ter esse problema que eu tive lá no começo, né? Então, a questão aqui da mão de obra, essa pequena diferença é porque ainda não está computado aí o pagamento do 13º, porque isso aqui é fechamento de outubro.
Então, essa diferença de 189 para 144 mil, em parte, é em função dessa situação. E uma outra importante é que nós tivemos uma diminuição de quadro de mão própria e a mão de obra, então, foi terceirizada. No caso, a Thalita, hoje, a nossa assistente, ela é da Utilis, que é a mesma empresa que é a da limpeza e manutenção. Então, nós temos um quadro administrativo com 2 pessoas, Thalita e o senhor João. O senhor João, ele foi um entendimento dessa gestão em função da alteração que nós tivemos no perfil de compra. Nós entendemos que as encomendas começaram a causar um desafio muito importante ali na administração, e as reclamações constantes que nós recebíamos dos moradores, obviamente que primariamente ligado com a gestão de encomendas na central, mas que essa administração, os conselheiros conseguiram, e eu agradeço a confiança que tiveram, quando eu sugeri que nós tivéssemos uma pessoa dedicada para fazer esse trabalho. Então, o senhor João foi contratado para dar esse suporte. Logo no começo da minha gestão, nós fizemos a introdução aqui no Jardins do Brasil e depois foi copiado por nossos vizinhos, né? Esse modelo de entrega que facilita o trabalho. E aí talvez alguém fale assim, mas por que essa oferta? Uma das principais razões é a questão do nosso espaço não comportar tantas encomendas. Então, é muito melhor que a gente tenha a proatividade nessa prestação de serviço, né? E, com certeza, essa atividade ela tem sido bem recebida pelos nossos vizinhos. E o mais importante, ela tem sido fundamental para que a carga que nós temos na central seja aliviada. Essa pessoa, esse mensageiro, ele tem realizado um trabalho de cadastro quando há muitas encomendas, e basicamente o princípio que está envolvido é oferecer aos condôminos do Abrolhos maior agilidade. Então, quanto menos tempo fica na central, melhor para todos. A gente ajuda a central no sentido de que desafoga, né, essa carga e acelera o processo, otimiza o processo para os nossos vizinhos, nossos condôminos, né? Pode seguir, Thalita. Então, aqui nós temos um gráfico demonstrando a paridade aí das contas, né, da previsão realizada. Temos aqui um fator importante para justificar a questão da previsão orçamentária, porque nós temos uma importante diminuição se comparada com o período anterior. Se os senhores se lembram, nós tínhamos algo por volta de 4% no período anterior, e nós conseguimos fazer uma redução importante para 1,37 na média. Então, essa redução nos proporcionou a possibilidade de considerar a redução do valor que nós cobramos antecipado da inadimplência. Então, guardem essa informação, porque ela é informação complementar do próximo item. Pode seguir, Thalita. Eu pedi para que a Thalita colocasse para nós aqui os resumos do ano de 2020, 2021, ou seja, esse é os saldos do período anterior, para a gente conseguir comparar a evolução que nós tivemos do nosso caixa, que estava deficitário. Nós tivemos que fazer uso no passado de... Volta só um pouquinho. Tivemos que fazer movimentações contábeis aqui para poder
manter a nossa ordinária saudável, né? Nós fizemos, então, um incremento em um ano de mais de 250 mil na nossa conta ordinária. Houve, então, a evolução do nosso fundo de reserva. De um saldo total geral de 227 mil, nós evoluímos para 712 mil, já agora em janeiro de 2021. Pode avançar, Thalita. E aí, então, começamos esse novo período aqui, que é o período de fevereiro de 2021, agora, outubro. O saldo na ordinária era 265 mil, e agora nós temos 459 mil em outubro. O nosso fundo de reserva era 329 mil e evoluiu para 428 mil. O saldo total geral da nossa conta, no começo do ano, era 710 mil, e agora, em outubro, já era mais de 1 milhão 113 mil. Pode avançar. Foi submetido, então, ao nosso auditor para que ele desse o parecer das contas. Esse parecer, ele está disponível para os senhores, né? Pode avançar. Esse aqui é o parecer do senhor Alberto. O senhor Alberto também iria participar da nossa Assembleia, mas por motivos de saúde de sua família, ele não pôde estar presente. Lamentou não poder fazer parte da nossa Assembleia, mas tem realizado um excelente trabalho desde que foi indicado em 2016 e tem apresentado a evolução, né, das nossas contas e mantendo a segurança de que, além do trabalho valoroso que os conselheiros fazem, que alguém técnico está avaliando. Então, aqui o parecer é favorável para a aprovação de contas, né? E aí, quem decide são os senhores, tá bom? Sobre a deliberação da previsão orçamentária para o próximo período, nós temos as seguintes considerações. Nós consideramos aqui o período de janeiro de 22 a dezembro de 22, e durante esse período, quais serão os reajustes que nós teremos que aplicar. Então, as considerações são feitas em funcionário próprio, contrato de terceirização, contrato de manutenção, conservação predial, os consumos, materiais de consumo, as questões administrativas operacionais, a adição, então, desse posto de mensageiro que eu mencionei anteriormente. E, com certeza, ainda tem bastante coisa para fazer. Nós tínhamos que aguardar a perícia, ela já aconteceu, parte dela ainda não. O perito ainda tem um retorno que está sendo negociado com ele e os nossos peritos assistentes e perito assistente da construtora, eles ainda retornarão para verificar a fachada, mas algumas coisas a gente já vai dar continuidade, coisas como a questão do ferrugem das grades da nossa piscina, que era uma das questões que estavam sendo apontadas no relatório. Pode avançar. Então, aqui nós temos os valores considerados para cada grupo, né? Pode avançar. Nós fizemos os ajustes necessários em cada um desses grupos e nesse item nós consideramos, então, a possibilidade de manter a arrecadação atual, ou seja, a proposta de previsão orçamentária para 2022 é manter os valores que nós temos hoje, incluindo o fundo de reserva, e a justificativa é a redução da inadimplência e o acúmulo que nós tivemos dessa conta que nós incluímos no começo lá de 2020, né? Então, essa foi uma ideia que conseguiu capitalizar
uma receita importante para fazer frente à eventual inadimplência. Com essa diminuição, nós não estamos sugerindo que isso seja uma tendência, embora o nosso trabalho tenha sido para isso, mas o que nós estamos dizendo é que parte desse valor ele será suficiente, e nós vamos analisar durante o período de 2022, se será possível suprimir esse valor nos próximos anos também. As receitas que nós temos conseguido e que elas não podem entrar como receita para ser considerada como Nutricar, que é uma faixa de 2.500 por mês, e os valores, por exemplo, que as manutenções que são feitas nas unidades, né, que foi aprovado na última Assembleia, tem proporcionado algum valor adicional ao da arrecadação. Então, isso tudo foi levado em consideração, né, e por isso foi feita essa proposta. Então, nós temos aqui o gráfico. Ele só descreve os valores que estão apontados acima. Pode avançar. Aqui na questão da deliberação do regimento interno, nós temos lá já disponível as alterações. O escritório Soares Ribeiro, ele foi envolvido e na quinta-feira nós conseguimos disponibilizar as sugestões que haviam sido enviadas antes. O escritório Soares Ribeiro, depois se a doutora Virginia quiser fazer algum comentário, levou algum tempo para verificar o nosso regimento anterior e as propostas que tinham sido feitas. Então, nem todas as considerações, por exemplo, que foram recebidas aqui na última semana, foram consideradas, e a principal razão é que elas precisavam ser validadas antes pelo escritório. Então, as que tiveram oportunidade de ser feito isso, as que estão disponíveis para os senhores. Nós grafamos em vermelho todas as alterações, né? Em especial, o item 11.6 e 11.7, se não me engano, isso, que são a revisão dos valores, né, dos salões, ele será considerado como voto à parte, e aí então cabe uma explanação importante nessa questão. Foi apresentado aos conselheiros, né? Houve uma diminuição, se os senhores acompanharem nos valores que estão disponibilizados, uma importante redução da arrecadação nesse período da pandemia. O nosso entendimento é que, em função das melhorias que vão ser aplicadas até o final de janeiro e que já foram aprovadas na Assembleia de março, né? Nós consideramos que esse pequeno aumento poderia ajudar a capitalização das melhorias desses espaços. Como eles são esporádicos, eles não têm impacto direto, como tem, por exemplo, a arrecadação das cotas, né? Mas, obviamente, que os senhores devem fazer as suas escolhas, essa é apenas uma sugestão. Então, esses dois itens, em particular, eles têm a opção de ser votados separadamente. Os outros itens, eles foram condensados e avaliados, então,
pela assessoria jurídica para, então, a gente apresentar. Tá ok? Thalita, pode dar continuidade. Na questão da eleição, como eu expliquei, todos os candidatos, por exemplo, que os senhores quiserem oferecer para concorrer nessa eleição, estão sendo recebidos por senhora Thalita, né? Já teve pessoas que se manifestaram e que entraram em contato com ela para fazer isso, foram informados de como poderiam fazer. Então, a partir de agora, se já tiver alguém no fórum, já pode ser selecionado. Pode seguir, Thalita. No começo dessa assembleia, eu já tinha essa opção de candidatura, né, apoiada por boa parte do Conselho, com exceção de uma pessoa. Os outros serão incluídos aqui, mas o importante é eles estarem disponíveis para a votação dos senhores, e a Thalita vai fazer essa inclusão. Também fará a inclusão aí dos conselheiros, né? Todos que manifestarem interesse estarão sendo catalogados, né, Thalita? Então, pode dar continuidade. Nós também precisamos de um conselheiro na central, e o processo funciona do mesmo modo que o do subsíndico e dos conselheiros. Em assuntos gerais, o que eu gostaria de dizer é que, além da gratidão pela confiança que eu recebi dos senhores, dos meus vizinhos, boa parte do conselho, não tenho como expressar a felicidade e a gratidão que eu tenho por vocês. Os próximos passos são resolver essas questões pendentes com a construtora, e também temos algumas melhorias já discutidas com o Conselho, que será matéria de deliberação com a próxima gestão, né? Ou essa sugestão será para o próximo síndico do Abrolhos. Então, se os senhores desejarem incluir algum tema que gostaria de ser deliberado ou ser questionado numa próxima ocasião, o fórum está disponível para os senhores fazerem isso, tá? Thalita, pode avançar aí. Então, nós encerramos aqui essa primeira parte da Assembleia, que é só a apresentação, né? Aqui não tem a deliberação, apesar da insistência de alguns. Esse modelo aqui é só o de apresentação. Isso não quer dizer que o direito de palavra e de voz do senhor está sendo cerceado, porque ele será concedido no fórum. Essa explanação eu dei no começo, essa foi a que nós tivemos na última Assembleia. Esse modelo de Assembleia, e nesse formato que nós estamos fazendo, ele foi muito bem recebido pela maioria dos moradores. E a principal razão desse modelo é justamente a falta de urbanidade de algumas pessoas. A reclamação constante que eu recebia era de que participar de assembleia era algo que a maioria não quer, por conta da falta de objetividade de algumas pessoas, ou pelo jeito agressivo de se comportar, ou justamente pela falta de urbanidade, o jeito desrespeitoso de tratar as diferenças, o jeito arrogante de impor suas ideias, e
esse modelo não tem nada a ver com a questão de pandemia, esse modelo tem a ver com a oportunidade de que todas as pessoas possam participar, desde do momento que é iniciada a deliberação, que será depois dessa apresentação, e ela só finda sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos os que confiaram e dedicaram palavras de carinho, de apoio nessa gestão, em especial aos meus conselheiros. Quero agradecer o senhor Otacílio. Nós já estamos aí na gestão desde 2018. Quero agradecer o senhor William, que foi peça fundamental nessa gestão. O senhor Pablo não é mais nosso vizinho, mas deixo aqui registrado minha palavra de gratidão. E quero agradecer também o senhor Jaime, que fez parte aí da nossa gestão. Desejo a todos uma excelente boa noite e em alguns minutos nós vamos liberar a votação. Então, muito obrigado, boa noite e a discussão continua no fórum. Obrigado também pela presença da doutora Amanda e senhor Caio, 2 síndicos do Atlântico. Grande abraço a todos e até mais.